Bom, então a última aula aí antes da prova a gente estava falando sobre a- as reações de oxirredução, né, a determinação do número de oxidação e a identificação dos agentes, né, agente oxidante, agente redutor. E hoje a gente vai fechar essa parte. A gente está dedicando um tempo maior a essa parte, porque acho que ela é a parte mais complicada e a parte mais importante dessa disciplina. Né? Os demais tópicos é uma descrição bem qualitativa dos grupos de elementos da tabela periódica. Isso aí é uma parte bem tranquila, uma parte que dá para fazer mais rápido, basicamente leitura mesmo, não tem muito que ficar inventando moda dessa outra parte, não. Então a gente dedica um tempinho maior a essa primeira parte, porque eu considero que ela futuramente vai ser mais importante para vocês. Só uma informação, antes da gente pegar o conteúdo aí, já devem recebido aí, alguma informação acerca disso, né? A situação, eu tinha comentado com a outra turma no início da semana a possibilidade disso acontecer, e hoje se confirmou, então já posso informar a vocês o que vai acontecer daqui a algum tempo. Vocês sabem que as disciplinas de vocês, né, a maioria delas, elas possuem uma carga horária prática, né, ou seja, uma carga horária de aulas que precisam acontecer no laboratório. Então, a gente, devido a esse período de quarentena, fica impossibilitado de realizar essas aulas práticas, mas é claro que existe toda uma preocupação com essas aulas, porque elas precisam ser dadas, né, para que vocês não sejam prejudicados. Então, hoje saiu a normativa de qual é o procedimento que vai ser adotado para essas aulas. Então, aí dentro de cada disciplina, então não é uma decisão que vale para todas as matérias, né? No caso, com vocês, vale das duas matérias que eu dou, né, que é a físico-química e a inorgânica. A gente vai ter aula até o dia 25 de junho, mantendo esse formato, e depois a gente pausa. E quando retornar a parte presencial, a gente vai ter uma reposição para que essas práticas possam acontecer. Então, todas as matérias que vocês fazem que tem uma carga horária de aula prática, vai acontecer isso. Algumas, por exemplo, vão parar no dia 11. Então, ou seja, matérias que têm uma carga prática maior, elas vão parar no dia 11 de junho. Outras que têm uma carga prática menor, vão parar no dia 25. Então, no caso da físico-química e da inorgânica, né, como uma disciplina de carga horária prática menor, são 20 horas, se não me engano, de prática, a gente vai paralisar no dia 5. Então, para vocês terem ciência, né, se já não estiverem sabendo, mas parece que teve um ruído aí de informação, um professor deu uma informação de forma equivocada e deu a entender que todo mundo ia parar, todas as matérias iam parar. Na verdade, não. As matérias que vão interromper são unicamente aquelas que têm prática. Por quê? Porque depois vocês vão ter a carga horária de prática. Então, a gente vai cumprir a carga horária teórica da disciplina, e assim que finalizar a carga horária teórica da disciplina, as aulas serão pausadas, e aí depois a gente retorna com a reposição, fazendo as práticas. Ok? Acho que na turma tem o Anísio. O Anísio faz laboratório comigo. Então isso vale também para laboratório, tá, Anísio? Para Lab 1 vai acontecer a mesma coisa. Mesma data. A gente vai até o dia 25, né? Contado na terça-feira isso com vocês, que eu estava preocupado com as das práticas. Então eles já mandaram essa decisão, então a gente segue nesse mesmo molde que a gente vem fazendo, e depois a gente para retornar depois na reposição e fazer as práticas. Então isso de certa forma
tranquiliza um pouco, porque eu estava realmente um pouco preocupado com essa questão, porque essas práticas, né, são fundamentais para vocês, ok? Bom, então hoje o assunto que a gente tem para discutir, ele é relativamente tranquilo, ou seja, é uma continuidade do que a gente já vinha falando. Então, que vamos fazer? Vou fazer a discussão da parte teórica e, na sequência, eu deixo uma lista de atividades para vocês e aí a gente retorna na próxima aula para fazer a discussão dessa lista. Eu estava pensando em a gente fazer uma aula semana que vem, na sexta-feira, porque como teve feriado e tudo, talvez eu fique um pouco apertado aí na questão do tempo. Com vocês, tá? Aqui a gente está tranquilo, né? Como teve feriado, a gente acaba perdendo. Ô, Antônio, Oi. rapidão. E como é que vai ser as provas? Não vai ter prova oficial 2, não? Vai ter prova oficial 2. Até o momento, a gente fica sempre preso à questão da quarentena, né? Então, em princípio, se mantiver essa questão da quarentena até a data final, o PO2 vai ser da mesma forma que a 1. Acho que vai ser de uma forma menos complicada do que a 1, porque deu muito problema com acesso ao portal, de, de documento, né? O pessoal que teve gente que não conseguiu enviar. Então parece que eles estão dando um outro meio aí de caso seja necessário essa prova ser aplicada digitalmente. Talvez uma plataforma independente, com uma sobrecarga de acesso menor do que o portal. Mas ainda nada oficial, tá? Porque, como eu te falei, a gente está todo mundo preso à questão da quarentena. Então, enquanto a gente não puder voltar, né, a gente fica restrito a questões tudo de forma digital. Então, em princípio, a coisa caminha para isso. Mas, né, não sabemos. Semana que vem já deve Tá, sair uma deixa, decisão, né? entendi. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, a gente vai ter aula até dia 25 normal, só que Uhum. aí depois do 25, provavelmente a faculdade vai parar, então não vai ter Não a próximo faculdade. semestre. Vai Ah, parar tá. a Uhum. disciplina. Não, Vai parar beleza. só as disciplinas que têm aula prática. A E faculdade aí, segue quando normal, as outras voltar a matérias ter seguem normal. presencial, que a gente vai ter curso. Isso. Aí a ideia é que a gente está com a perspectiva de que se durar essa paralisação, que ela vá até só o final de maio, que em junho a gente já possa retornar. Então, a gente voltando em junho ou no final de junho, aí a gente faz a reposição da parte prática. Mas isso para as matérias que têm a carga horária prática, tá? Para as matérias teóricas, a aula normal até o final do semestre, normal, remotamente, né? Continua os encontros de vocês sem nenhuma interrupção. A interrupção é só Então, porque tipo, não. porque essas disciplinas de prática elas divididas, né? Por exemplo, a Blended mesmo, ela é 60 horas, mas são 40 horas de teoria e 20 horas de prática. Então, 40 um terço, né, da carga horária da disciplina tem que ser dada para prática. E aí, como a gente já está próximo de estourar os dois terços de teoria, até na verdade, se for contar, já até passou, já até estourou. Mas a gente optou por continuar fazendo os encontros, até mesmo para não ficar um espaço muito grande. E depois, né, vocês esquecerem, a gente aproveitar esse tempo também. Então a gente vai continuar fazendo os encontros até a data limite, estipulada até o dia 25. Mas se tudo mudar, voltar antes, aí melhor ainda, porque a gente volta ao calendário normal do presencial, entendeu? Entendi. E no caso, tem chance de atrasar o semestre por causa disso? Não, não tem. O semestre ele vai encerrar normal. A data de Ah, encerramento ela vai se manter. Se caso a gente tiver paralisado até o final do semestre, vai ficar a pendência das práticas. Mas o semestre ele vai encerrar. Né? Para as ah, não. matérias teóricas e tudo, elas vão finalizar, inclusive com provas, e aí eles devem adotar de prova digital, como eu falei. A prova oficial 2, exame, no formato digital, voltar com
no EAD. No EAD está acontecendo assim. Do EAD já estão sendo no formato digital com uma plataforma independente. Então não é via portal. Eles criaram uma plataforma paralela ao portal, onde o aluno ele entra e tem acesso à prova. Então não deu problema, porque é uma plataforma que está menos sobrecarregada. E aí o aluno conseguiu entrar e fazer a prova sem nenhum probleminha. E aí acredito que a mesma, se tudo caminhar da forma que está hoje, a mesma coisa deve acontecer no presencial. Entendi. Tá, beleza, obrigado. De nada. Então, só terem essa ciência aí de que a gente vai continuar até essa data e depois a gente dá uma pausa até poder retornar e aí a gente fazer as reposições das práticas. Ok? Bom, então hoje a gente dá sequência ao que começamos na última aula, nosso último encontro. A gente falamos sobre as reações de oxirredução, tipos de número de reação e identificação dos agentes oxidante e redutor. Né? Então hoje a gente vai falar sobre o balanceamento de reações de oxirredução. Por que, né, do balanceamento? Balanceamento de reações, vocês já estão cansados de saber o que é. Né? Toda reação, quando você escreve, você tem que balancear, porque o balanceamento ele garante, né, a obediência das leis ponderais. Né? Então, quando a gente efetua o balanceamento de uma reação, ele garante que a reação está de acordo com as leis ponderais. Que leis ponderais são essas? Né? As leis de Lavoisier e Proust, ou seja, a lei de conservação das massas, né? Ou seja, aquela lei que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, a massa, uma reação, né? A massa total de reagentes sempre é igual à massa total de produtos, e a lei de Proust que fala sobre as proporções em que reagentes se combinam para originar o segundo uma proporção definida. Ele fala isso, né, que as reações sempre seguem uma proporção definida, ou seja, há exatamente uma quantidade em que cada componente combina numa reação para gerar os produtos dessa reação. E isso vocês estão cansados de saber, né, o que a gente faz toda vez que a gente escreve uma reação. Então, qual a necessidade de falar disso para uma reação de oxirredução? A necessidade ela vem do seguinte fato. Quando a gente tem uma reação de oxirredução, a gente também precisa se preocupar com a questão da carga. Tá? Porque quando a gente faz aquele balanceamento por tentativas, mas a fazer, esse balanceamento por tentativas, ele normalmente só tem como foco principal a massa. Você colocar lá os coeficientes de forma que a massa fique correta dos dois lados. Você iguala as quantidades de uma coisa e outra, de modo que ao final você tenha a mesma quantidade de espécies de um lado e de outro da reação. Só que quando eu tenho uma reação de oxirredução, eu tenho espécies com número de oxidação diferente, ou seja, eu tenho espécies que sofreram variação no seu estado eletrônico. Então, eu posso ter cargas, né? Eu vou ter uma carga total no reagente da reação e eu vou ter uma carga total no produto dessa reação. Então, é importante também acertar essa carga. Então, para uma reação de oxirredução, o balanceamento ele também envolve um acerto de carga, coisas que na tentativa pode acontecer? Pode, mas às vezes, para alguns casos, isso pode passar desapercebido e ter uma situação em que a massa está totalmente balanceada, ou seja, a reação ela segue a lei de Lavoisier, ela segue a lei de Proust, porém, quando você confere as cargas não batem, ou seja,
a gente falou, viu na aula passada que eu não posso ter numa reação um número de elétrons transferidos, ou seja, um número de elétrons recebidos diferente do número de elétrons que a outra espécie perdeu. Ou seja, o número total de elétrons que vem da oxidação, eles têm que ser exatamente igual ao número de elétrons que são recebidos na redução. Ou seja, o total que perde tem que ser igual ao total que a outra espécie ganhou. Como um elemento perder 2 elétrons e o outro ganhar 3. Né? Então nada se perde, nada se cria. Então não pode. Então esse balanceamento de cargas ele tem que ser levado em consideração. Você tem que garantir que ao final da reação a carga total de um lado, ou seja, do reagente, seja igual à carga total do produto. Quando a reação não é de oxirredução, obviamente você não precisa preocupar com isso. Ela não é de oxirredução. Então aí vale o método de tentativas unicamente, ele atende, funciona e é suficiente. Mas quando a reação é de oxhead, aí sim tem que se preocupar. Tá? Então deixa eu para a gente não se perder. Quando oxirredução, vamos criar também balanço de cargas na reação. Ou seja, após o balanceamento, a carga total do reagente deve ser igual ao do produto. Então, somente a partir disso que a gente pode garantir que a reação está balanceada e que, ou seja, não há nenhum problema com a reação. Então a gente vai se ligar nessa história toda aí. Uma outra coisa importante também, quando você fala em reação de oxirredução, é que toda reação de oxirredução ela acontece em um meio, geralmente meio ácido, meio básico, coisas que a gente normalmente não se preocupa numa reação orgânica, numa reação inorgânica comum que não seja de oxirredução. A gente não está muito atento, não está muito preocupado à questão de levar em consideração o meio reacional. Mas para uma reação de oxirredução, a gente tem que levar em consideração o meio. Então, o balanceamento por oxirredução, ele também permite que você acrescente o meio reacional. Então, este balanceamento é possível incluir ou identificar também ou observar aquelas reações que podem ocorrer em meios diferentes. Por exemplo, né, tem reações que acontecem em meio ácido, tem reações que acontecem em meio básico, mas tem reações que acontecem nos dois meios. Elas podem acontecer tanto em meio ácido quanto em meio básico. E aí fica, não a critério, mas fica conforme a situação, você definir qual é o meio mais viável para aquilo que você está fazendo. Se é a reação acontecer em meio ácido ou se é a reação acontecer em meio básico. Né? Então isso é importante também. Tá? Então, o balanceamento ele é bem simples. Assim, você tem que ter atenção, claro. Né? Você tem que ficar atento e seguir alguns passos. Então, nós vamos colocar aqui o passo a passo para fazer o balanceamento por oxirredução, tá, gente? Lembrando que esse
faço aqui, ele é válido para balancear reações de oxirredução. Você não vai usar isso aqui para balancear os tipos de reação. Uma pergunta, né? Você pode falar assim, Antônio, mas eu posso fazer o balanceamento por tentativa e erro, que é para as outras reações? Pode. Só que você vai ter que avaliar esse cuidado de, ao balancear, conferir as cargas. E pode ser que não bata as cargas. E aí, se não bater, como é que você vai fazer para acertar? Aí você vai ficar tentando, você vai ficar uma vida inteira tentando. Quer dizer, porque as reações de oxirredução geralmente são reações muito grandes. Então, se fosse uma reação pequenininha, você balanceia fácil. Quando você tem uma reação que é muito extensa, né, tem mais componentes, mais reagentes, mais produtos, fica mais difícil. Uma tentativa em alguém envolve todo mundo, né? Então fica mais complicado. A maioria das reações de oxirredução é complicado o balanceamento. Então a gente usa o método redox, tá, para balancear. Esse método que a gente vai falar é passo a passo. Então o nome dele aqui é o que a gente chama de método das semi-reações. A gente vai usar o método das semi-reações. Da semi... o que é esse método da semi-reação? Né? O método da semi-reação, esse método considera que a oxidação e a redução ocorrem separadamente. Nós vimos que em toda reação de oxidação eu tenho oxidação e redução simultânea, né? Então, para balancear, a gente vai considerar que esses processos eles ocorrem separadamente, né? Ou seja, nós vamos considerar que eles ocorrem distintamente. Cada um ocorre de forma isolada, né? E então, o que a gente vai fazer é uma das reações separadamente, depois fazer a junção delas, obtendo a reação global ou a reação final, né? A reação total, que é o que a gente deseja. Então, a gente separa e depois a gente faz cada um, porque como eu falei, ela é muito extensa, então a gente separa, a gente coloca só a reação que representa a oxidação, só a reação que representa a redução, depois faz o balanceamento de cada um, depois junta tudo, junta a oxidação com a redução e aí a gente tem a reação total. Então qual que é o passo, né, que a gente vai seguir? Passo. A gente vai determinar o NOx de todos os elementos envolvidos. Determinar os elementos envolvidos, identificando qual é a espécie oxidada e a espécie reduzida. Então, ou seja, o que a gente já fez na aula passada. Identifiquei quem oxidou, quem reduziu. Segundo, escreva a reação de oxidação e a reação de redução. Aliás, a reação não, né? A semi-reação
de oxidação, a semi-reação de redução. Então, eu vou separar. Eu sei quem oxidou, eu sei quem reduziu. Eu vou lá escrever separadamente quem é quem. Depois que eu escrevi quem é quem, eu vou fazer o balanceamento. Então, balanceie cada semi-reação. E aí, para balancear cada semi-reação, a gente vai adotar não é uma regra, mas é uma dica que pode te ajudar. Então, primeiro, balanceie os elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Você vai dar preferência para os elementos que são diferentes de hidrogênio e oxigênio. Você vai acertar eles primeiro. Depois, você vai balanceie o oxigênio, adicionando água. Ou seja, tudo que for oxigênio, se for balancear, obviamente, se não tiver junto com outro átomo, né, por exemplo, vai ter um CO2, não tem como pôr água. Mas se eu for precisar aumentar a quantidade de oxigênio, você vai colocar água, tá? Você vai adicionar água. Isso independente de que lado for, tá, gente? Reagente, produto. O hidrogênio, o hidrogênio, adicionando H+. Então, tudo que for hidrogênio, você vai balancear adicionando H+. E aí, tem ainda a questão da carga, né? Então, para balancear a carga, balanceie a carga adicionando elétrons. Então, você vai adicionar elétrons na reação. Num primeiro momento, esse é o primeiro passo que a gente vai seguir. Então, vou balancear. Escreveu cada semi-reação, eu começo a balancear. Primeiro, os elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio, acerto eles. Depois, vou balancear oxigênio e hidrogênio. Tudo que for oxigênio, eu vou adicionar água do lado que precisar ser adicionado. E tudo que for hidrogênio, eu vou adicionar H+ do lado que ser adicionado. E a carga, eu vou acertar adicionando elétron. Depois que a gente fizer isso, nós vamos pegar. Deixa eu pôr aqui. Quarto passo. Nós vamos multiplicar cada semi-reação por números inteiros, de modo que o número de elétrons ganhos no balanceamento da carga seja igual ao número de elétrons perdidos. Esse é o quarto passo. Depois a gente vai fazer o exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Isso aqui é só para a gente anotar. Feito isso, vocês vão agora pegar as duas semi-reações. Então, nós vamos some as semi-reações de oxidação e redução. Vai pegar as duas semi-reações e vai somar elas. Tá? Subtraindo, né, na verdade, cancelando as espécies
Esses e aparecem os dois lados. Ou seja, significa isso. Se eu tenho uma espécie que está no reagente de uma reação e tem ela igualzinha no produto da outra reação, eu posso cancelar. Como se fosse uma equação matemática, como se a setinha fosse uma igualdade. E aí o que está igual dos dois lados, ele se cancela. Então é um procedimento que você vai adotar. Certo? Depois você vai certifique-se que a reação está balanceada em massa, ou seja, né, verificar se a massa total está balanceada e vou adicionar aqui, ó, está balanceada em massa e em ponto. Então, esse é o balanceamento por oxo-redução. Você vai seguir esses 7 passos aqui. Então, se você seguir esses 7 passos, dificilmente você vai errar. Então, contextualizar, vamos resolver um exemplo. Vamos, cadê? Aqui. Vocês verem como é difícil. Exemplo 1. A reação entre os íons permanganato menos e o íon e o íon oxalato. O íon C2O4 menos 2. Então, escreva e balanceie esta reação. Nós vamos considerar a relação entre esses dois íons, ou seja, né, que a gente tem esses dois íons reagindo e o balanceamento dessas reações. Então, essa reação ela pode fornecer vários produtos. De forma geral, né, a reação acontecendo de forma completa, este aqui é o produto que ela vai nos fornecer. Então, ou seja, o íon permanganato reage com o íon oxalato e aí produz-se manganês 2 e CO2. Então, essa é a reação que a gente vai trabalhar. Então, seguindo lá o passo a passo, qual que é o primeiro passo? Determinar o NOx de todos os elementos envolvidos. E aí identificar quem oxidou, quem reduziu. Então, o primeiro passo é a gente vir aqui... Ô, Antônio, rapidão. Hum. Desculpa te interromper. Eu não sei se é só para mim, só que não está aparecendo nada na minha tela. Não, peraí. Deixa eu ver se eu... Olha, eu estou compartilhando. Tá compartilhando? Uhum. Ok, eu vou sair da chamada e voltar. Se me aceita de novo, por favor, beleza? Sim. Vocês estão conseguindo ver, gente? Normal?
que é que estou compartilhando normal. Do Rodolfo, gente, não volta. Bom, vou continuar aqui. Vou chegar ali dentro. Aumentar aqui. Então, o primeiro passo é escrever, né, o NOx, determinar o NOx de todos os elementos envolvidos, identificando quem oxidou, quem reduziu. Então, nós vamos lá e pegar, né, as regrinhas de NOx, identificar qual NOx do manganês, qual NOx do oxigênio no permanganato, qual NOx do carbono, qual NOx do oxigênio, aqui no produto, NOx do manganês, NOx do carbono e novamente o NOx do oxigênio. Então aqui vou fazer direto, porque a gente já trabalhou com isso, né? Então não tem que ficar falando de regrinha mais. Vamos pelos mais fáceis. Primeiro, íon, sozinho, PSC sozinho, o NOx é igual à própria carga. Então, NOx do manganês, aqui é 2 mais não, né? Mais 2. O oxigênio aqui não está em nenhuma das exceções, então em todos os casos aqui ele é menos 2 e também menos 2. Né? Então aqui, como não tem carga, está mais fácil. Né? Aqui, ó, então 2 vezes menos 2 dá menos 4. Eu tenho um carbono só, essa carga é toda dele, então mais 4. Do lado de cá, nós temos 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, menos 8. Né? Menos 8. E tem uma carga 2 aqui, ó, então tem que ser igual a carga. Então, menos 8 com, com mais 2 vai dar menos 6. 6 dividido para 2 dá mais 3. Então, nós temos o carbono com NOx mais 3. Mais 3 ficou horroroso. Então, ele é mais 3. Não, ficou pior que estava, né? Mais 3. E o manganês, a gente tem 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 com mais 1 aqui da carga, né, vai dar menos 7. Então aqui tem que ser mais 7. Então aí identificamos o NOx de todo mundo. Então aí temos as alterações, né? Então nós temos o carbono saindo de 3 para 4 e temos o manganês saindo de 7 para 2. Né? Então, de 7 para 2, nós temos redução do manganês, na verdade não do manganês, mas do permanganato, né? A redução do permanganato. E aqui de mais 3 para mais 4, nós temos a oxidação do oxalato. Então nós temos permanganato reduzindo, oxalato sendo oxidado. Então esse é o primeiro passo.
né? Então, o manganês passando de 7 para mais 2, sofrendo redução, e o carbono passando de 3 para 4. Depois, nós vamos fazer o quê? Separar, né, aqui, ó, a semi-reação de oxirredução e a semi-reação de redução. Aí, nesse caso, o que essa semi-reação vai dizer? Nós vamos pegar o par. Qual que é a reação de oxirredução? É esse cara se transformando nesse. Qual que é a reação de redução? É esse cara se transformando nesse. Então, nós escrevendo as semi-reações. Nas semi-reações, nós vamos escrever por partes, né? 2 pontos ali. Então, vamos começar pela oxidação. Então, na oxidação, a reação de oxidação que temos é a reação do oxalato a CO2. Então, essa daqui a semi-reação de oxidação. E aí, depois que a gente escreve a reação de oxidação, nós vamos balancear ela, né? Porque... Desculpa, gente. Vou balancear. Então, escrevi a semi-reação, agora vou balancear ela. Então, vou balancear tudo que está diferente de hidrogênio e oxigênio primeiro. Então, o que, que eu tenho diferente aqui? Só o carbono. Eu tenho 2 carbonos desse lado e um do outro. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui o CO2. Né? Então, balanceando carbono. Quando a gente balancear o carbono, é só adicionar o 2 lá, né? O coeficiente 2 do lado aqui do CO2. E aí temos o balanceamento do carbono. Depois, a gente balanceia oxigênio e hidrogênio. Então, aqui eu não tenho hidrogênio, eu só tenho oxigênio. Então, vejam que eu tenho 4 oxigênios aqui e 2 vezes 2 oxigênios, certo? Então, nós temos 4 oxigênios. Logo, eu não preciso balancear, já está certo. Né? Então, o oxigênio já está balanceado. Então, eu não vou precisar mexer. Se der diferença, eu vou balancear botando água do lado que precisar. Então, como o oxigênio já está balanceado, eu posso pular. Então, como o oxigênio já está balanceado, vamos efetuar o balanceamento da carga, né, que é o próximo. Então, como que é feito o balanceamento da carga? Hidrogênio eu não tenho, né? Então também vou lá. Então eu vou balancear a carga adicionando elétron. Aí veja bem, tá vendo que essa espécie aqui, ó, ela tem 2 cargas negativas. E do lado de cá eu não tenho nenhuma carga negativa. Então, se eu tenho 2 cargas negativas no reagente, eu tenho que ter 2 cargas negativas no produto. E aí essa carga negativa ela vai ser introduzida colocando o elétron. Então, se são 2 cargas negativas, a gente vai adicionar 2 elétrons. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó, dessa forma. Então, a gente adiciona
2 elétrons no produto, porque eu tenho 2 cargas negativas e agora 2 cargas negativas. Então, a semi-reação de oxidação, ela está balanceada. Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa, né, usar o mesmo passo a passo para a reação de redução. Então, nós fizemos para a oxidação, agora a gente vai adotar o mesmo critério, né, para redução. Então, na redução, né, o que a gente tem de redução? A redução é o permanganato e na manganês 2. Então, nossa reação de redução é essa daqui. Permanganato e na manganês 2. Aí o que a gente vai fazer? Seguir o mesmo passo. Então, vou balancear primeiro tudo que está diferente de hidrogênio e oxigênio. Então, o que está diferente de hidrogênio e oxigênio é o manganês. Então, veja que eu não preciso balancear o manganês, porque eu tenho um aqui e um aqui. Então, o manganês já está balanceado. Eu não preciso balancear. Então, eu vou pular. Então, eu vou balancear agora o oxigênio, né? Que é o próximo lá na regrinha. Então, vou balancear o oxigênio. Então, logo devemos balancear o oxigênio. Como? Adicionando ar. Então, eu tenho aqui, ó, 4 oxigênios no reagente e não tenho nenhum no produto. Então, eu tenho que ter 4 oxigênios no produto. Se eu vou colocar como água, cada água só tem um oxigênio, né? Então, nós vamos ter que adicionar no produto 4 moléculas de água. Então, adiciono as águas e tenho isso aqui. Então, 4 oxigênios, 4 oxigênios que vêm a partir das 4 moléculas de água. Aí, veja bem, a gente tem um outro problema, porque ao adicionar a água, eu adicionei o hidrogênio. Então, aqui agora eu tenho hidrogênio no produto, mas eu não tenho no reagente. Então, agora eu vou balancear o hidrogênio, adicionando H+. Então, eu tenho aqui 2, mas são 4, né? Então, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Eu não tenho nenhum do lado de cá, então vou ter que colocar aqui 8 H+, para balancear. Então, reescrever a reação com agora 8 H+ no reagente. E aí, hidrogênios estão balanceados. Então, eu tenho 8 hidrogênios, 4 oxigênios, 1 manganês, 1 manganês. Então, balanceei todos os elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio, balanceei o oxigênio e balanceamos o hidrogênio. E aí, para finalizar, a gente tem que balancear a carga, adicionando elétrons, igualzinho fizemos do outro lado. Aí veja bem, o que nós temos de carga aqui? Eu tenho 8H+, cada um carrega uma carga positiva. Eu tenho um total aqui de 8 cargas positivas, menos uma carga negativa daqui. Ó. Então, cargas positivas menos uma negativa,
Então, sobrando aqui 7 cargas positivas. Né? 7 cargas positivas. E do lado de cá, eu tenho só 2 cargas positivas. Então, se eu tiver 7 cargas positivas aqui, eu também tenho que ter 7 no produto. Ok? Vou repetir. H mais, cada um carga positiva. Cargas positivas. E o íon permanganato ele tem uma carga negativa. Então, 8 cargas positivas menos essa carga negativa vai me dar um total aqui no reagente de 7 cargas positivas. Quando eu olho do outro lado, eu só tenho 2 cargas positivas. Então, ou aqui no produto eu preciso de 7 cargas positivas para igualar o reagente, ou aqui no reagente eu preciso de 2 cargas positivas no total para igualar o produto. Como que eu vou adicionar elétron? Lembrando que elétron é carga negativa. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar no reagente, porque essas cargas que eu vou adicionar aqui vão se somar com essa para neutralizar as cargas positivas do H+, e no final sobrar 2 cargas positivas. Então, aqui, para poder neutralizar, né, eu tenho 7 cargas positivas remanescentes. Para eu neutralizar e sobrar só 2, tem que adicionar mais 5 cargas negativas aqui. Ó. Então, eu vou ter que adicionar 5 elétrons no reagente. Então, eu vou ter a reação agora, né, com as cargas balanceadas, colocando 5 elétrons no reagente dela. Agora eu vou ter 5 cargas negativas, com mais uma, 6 cargas negativas. Então, 8 positivas menos 6 negativas, sobram 2 positivas, exatamente igual às 2 positivas do produto. Ou seja, as cargas estão perfeitamente balanceadas. Então, agora que balanceou, né, nós vamos observando agora as duas semi-reações juntas, ou seja, a semi-reação de oxidação junta com a semi-reação de redução, né? O que temos é isso. Agora temos as duas semi-reações juntas. Então veja bem, as duas já estão completas e balanceadas, né? Então qual o próximo passo? É multiplicar cada reação por números inteiros, de modo que o número de elétrons ganhos é igual ao número de elétrons perdidos. Por que isso é necessário? Veja aqui o seguinte, uma reação, ela mostra elétron no produto, ou seja, a reação está produzindo elétron, ou seja, está perdendo, é a oxidação. A outra, o elétron aparece no reagente, ou seja, essas espécies estão ganhando essa quantidade de elétrons para formar isso, a redução. A quantidade de elétrons é diferente, ou seja, uma reação perdeu 2 elétrons, a outra 5. Como que isso pode? Não pode, na verdade, né? Então, a gente tem que multiplicar cada uma delas por número inteiro para igualar esses elétrons. Qual que é a dica? Fácil. Cada reação vai ser multiplicada pela quantidade de elétrons da outra. Vou pegar a primeira reação, vou multiplicar por 5, e vou pegar essa segunda reação e vou multiplicar por 2. Eu vou inverter aqui a multiplicação. Tá? Então, para que se tenha o mesmo número de elétrons dos dois lados, deve-se multiplicar a primeira reação por 5 e a segunda reação por 2. E aí, claro, você vai multiplicar tudo.
a reação inteira, né? Então, multiplicando tudo, o que nós vamos ter? Né? Como é que vai ficar depois que a gente multiplicar? Então, vai dar isso aí. Então, veja bem. Então, aqui, 1 vezes 5. Então, 5C2O4, 2 menos. Então, 2 vezes 5, 10CO2. 2 elétrons vezes 5, 10 elétrons. E aí de baixo a gente vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. De modo que agora, ó, vejam os elétrons. Eu tenho 10 elétrons de um lado, 10 elétrons do outro. Ok? E aí, feito isso, qual que é o próximo passo? Somar as semi-reações de oxidação e redução, subtraindo, ou seja, cancelando as espécies que aparecem dos dois lados. Então, acho que eu criei uma página aqui no lugar errado. Então, somando as semi-reações. Semi-reações. Cancelando as espécies que aparecem em lados opostos, teremos essas eram as semi-reações. Então, o que aparece em lados opostos? Os elétrons. Tá vendo? Eu tenho 10 elétrons que aqui estão no produto. E aqui eu tenho 10 elétrons que estão no reagente. Então, eu posso pegar esses 10 elétrons que estão aqui no reagente e cancelar esses 10 elétrons que estão no produto. E eu não tenho mais nada que se repita. O resto está tudo diferente. Então, eu vou pegar essas semi-reações e vou somar. Não, na verdade, não somar. Somar que a gente fala é o seguinte, porque às vezes aparece a mesma espécie do mesmo lado. Então, você vai somar, por exemplo, se tivesse 1H+ aqui, você vai somar 1H+ com 16 dá 17. Como aqui não tem nada igual, você vai simplesmente reescrever. Tá? Então, eu vou ter nos reagentes, no reagente único, né? Espécies e no produto essas espécies. Ok? De forma correta. Então, nós vamos ter um produto dessa reação, né? Os elétrons no reagente, apenas essas três espécies. Né? Vamos ter lá ó, os 16H+, mais os 2 permanganatos, mais o oxalato. Então, esse vai ser o reagente da reação. E no produto, nós vamos ter as três espécies que sobraram aqui no produto. Nós vamos ter manganês, água e CO2. Pronto. Fim. Feito isso, nós temos, né? Então aqui finalizada a reação entre os permanganato e oxalato, completa e balanceada. Então aqui você pode conferir que vão estar todas as massas corretas, todas as cargas corretas e todas as proporções corretas. Enfim, então terminado o balanceamento da reação. Ok? E aí, como eu disse, está vendo? Quando você faz essa reação, utiliza esse artifício, você consegue incluir no balanceamento o meio reacional. Então, por exemplo, essa reação, tá vendo? Ela está acontecendo em meio ácido. Tem um H+ aqui, né? Esse H+, ele indica para a gente que a reação ela acontece em meio ácido. Então, essa aqui
seria a reação entre o permanganato e o oxalato em meio ácido. Então, se você reagir permanganato com oxalato em meio ácido, você produz, né, a reação produz água, CO2 e manganês 2+. Né? Então, você tem a oxidação do permanganato, do oxalato. Né? Essa reação aqui, ela representa a oxidação do oxalato. Ok? Dúvidas? Bom, uma outra coisa que acontece, ou né, que pode vir a, é o fato de uma mesma disso, né, ela pode ser em meios diferentes. Por exemplo, essa mesma reação que a gente descreveu aqui acontecendo em meio ácido, ela também poderia acontecer em meio alcalino. Ou seja, então, se essa reação, ao invés de acontecer em meio ácido, ela acontecesse em meio alcalino, o que mudaria? Na verdade, você não precisa iniciar o balanceamento todo de novo. Tá? A gente pode simplesmente pegar a reação já pronta aqui, ó, e converter o meio para o meio que eu desejar. Então, essa mesma reação pode ocorrer em meio alcalino. Dessa forma, temos que escrever a reação. Acontece toda hora. Escrever a reação em meio alcalino a alteração da reação em meio ácido. Qual vai ser o passo a passo para alterar? O que você vai fazer para poder pegar essa reação e transformar ela em meio alcalino? Então, primeira coisa, eu preciso ter ela balanceada. Né? Uma vez balanceada em meio ácido, ou seja, que é o que nós temos, né? Essa reação está balanceada em meio ácido. Adiciona-se OH-. O que é OH-? Né? Adiciona-se OH- em cada lado. Então, eu lembro que eu tenho que manter a conservação da massa. Então, tudo que eu fizer, bom, igual uma equação matemática, né? Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, adiciona-se OH- em cada lado da reação. Cada lado da reação. Neutralizando o OH+. Então, lembre-se que a base que eu adicionar, ela vai neutralizar o ácido. Então, eu adiciono o OH- em cada lado da reação e neutralizo o OH+. E essa neutralização vai formar água. Então, eu neutralizo formando água. Toda vez que H+ reagir com OH-, eu vou ter a formação de água. Né? E aí, é só isso. Não tem mistério.
tá? O que pode acontecer é se levar de dois lados, se fazer o cancelamento. Você vai cancelar, a gente cancelou aqui, ó, no balanceamento dos dois lados. Se tiver 10 cancela as 10. Se tiver quantidades diferentes, eu vou bater o tanto que der para bater, aonde sobrar eu deixo o que sobrou. Enfim. Okay? Então, se eu já tiver reação balanceada em meio ácido, fica bem fácil passá-la para o meio alcalino. Só seguindo esses dois passos. Na verdade, um só. Eu vou adicionar aqui o OH-, obviamente, inicialmente eu vou adicionar o OH- em OH+, e depois eu adiciono a mesma quantidade do outro lado. E aí, lembrando que do lado que eu tiver o OH+, esse OH- que eu adicionei, ele vai reagir com ele e vai formar água. Né? Então, a reação ela vai ficar escrita de uma forma bem diferente. Então, se a gente fizesse isso para então, modificando o meio da reação anterior, o que vai acontecer? Aí isso aqui nós vamos ter que fazer na mão, porque eu não tenho pronto. Então, eu pegaria aqui a reação. Não. Veja bem. E aí, o que, que a gente vai fazer? Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 16H+. Então, se eu tenho 16H+, eu tenho que neutralizar todos eles. Né? Então, para neutralizar 16H+, lembrando que a reação, cada H+, tem uma carga positiva, menos tem uma carga negativa. Então, cada um H+, é de um OH-. Então, para neutralizar esses 16H+, a gente precisa somar a esta reação. Eu vou somar a essa reação. Nossa Senhora. Eu vou somar nessa reação 16. Não vai ficar legal isso aí. Nossa Senhora, não, ficou terrível. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui no Word, que eu consigo fazer as cargas bonitinho. Então, a gente vai pegar aqui na reação, já pronta, e adicionar OH-. A quantidade igual à quantidade que a gente tem de H+, né? Então, se há 16, tem que ser 16 H-. Então, nós vamos adicionar a mesma quantidade de
OH-. Então, com isso, então vamos adicionar 3 OH-. Lembrando que tudo que eu adicionar de um lado, a gente tem que adicionar também do outro. Então, no produto da reação, também tem que ser adicionado os mesmos 6 OH-. E quando eu colocar esses 16 OH- aqui, ó, né, eu estou colocando base no meio reacional. E aí o que, que vai acontecer agora, né? Vai formar água? Onde vai formar água? Aqui, ó, a reação do H+ com OH-, né, ela vai levar à formação de água, né? Então, cada água envolve 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se eu tenho a junção disso tudo aqui, ó, nós vamos ter 16 moléculas de água sendo formada na reação, né? E aí, consequentemente, no final, o que, que vai acontecer? Eu vou ter 16 águas aqui, só que eu tenho água do outro lado, tá vendo? Eu tenho água aqui, ó. Então, essas 16 águas, elas vão cancelar essas 8 águas aqui, ó. Então, eu vou ter 8 águas a menos na reação, e aqui, obviamente, eu não vou ter mais 16, porque 8 foram canceladas. Então, vão sobrar 8 águas. Então, assim que isso vai ser feito. Então, na verdade, o que, que eu vou ter? Ao invés de ter 16 águas, já anulo lá, né? Então, a minha reação ela vai ter 8 águas, mas no reagente. Então, ao final, né, o que, que nós teremos? No final. Então, no final, teremos o seguinte. Vou escrever mesmo, e depois vocês, de fazer a mão aí, vocês colocam certinho. Então, nós vamos ter 8 águas. Então, vai ser 8 mais 2MnO4 menos. Então, o resto não muda, né? 2MnO4 menos mais 5 oxalatos. Então, 5C2O4 2 menos. E isso aí vai formar o produto. 2Mn2. Então, 2 manganês 2 mais aí a água cancelou, então não vou ter água aqui. 10 CO2
10 CO2 e os OH- adicionados, 16 OH-, que também nada aconteceu com eles lá. Então, 16 OH-. Então, aqui nós temos a reação completa e balanceada, só que agora considerando a reação em meio alcalino. Então, se ela tivesse acontecido a mesma reação em meio alcalino, nós teríamos isso aqui. Ok? Então, não tem segredo, né? Você escreve a reação, balanceia ela no meio ácido, e depois você converte para meio básico, simplesmente adicionando OH- e cancelando água. Então, é bem rápido, bem fácil e bem direto aqui. Não tem muito o que ficar enrolando, não. Ok? Dúvidas, gente? Deu para entender? Eu sim. O negócio da dúvida vai ser mais exercício, talvez, sei lá. Tá. Mas é o seguinte, eu vou passar um exercício para vocês poderem treinar isso, esses balanceamentos. E aí vocês vão ver que é treino mesmo, não tem outro caminho não. Uh, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo 2, essa reação aí. A reação entre o permanganato e o cianeto, formando um óxido de manganês, e o ânion OCN-, oxiciano. Então, a mesma coisa. Vamos fazer o balanceamento dela, igualzinho a gente fez com a primeira. Não precisa passar para o meio alcalino, não. Só até o balanceamento final, para a gente chegar na reação final. Vou deixar aí para vocês fazerem. Vou marcar aí uns 5 minutos. Dá pra... Aí a gente volta e discute eles. E eu, enquanto isso, eu vou pegar o outro exercício aqui para mais completo para enviar para vocês. Vocês vão resolver nesse caso aí. Bom, então, 5 minutinhos e volto.
Pronto, gente, podemos? Então, eu vou resolver aqui de forma bem objetiva, né? Então, a reação agora é uma reação entre os íons permanganato e cianeto. Então, o primeiro passo, igual nós vimos, era escrever a reação de oxidação e redução depois de calcular os números de oxidação. Né? Então, calculando aí, né? A gente vai ver aqui que nessa reação, vou calcular NOx não, tá, gente? Que a gente tem a redução do manganês novamente. Então, o manganês aí, ele está indo novamente de mais 7, só que agora ele está indo para mais 4. Né? Para mais 4. E nós temos a oxidação do carbono. De mais 2 para mais 4. Né? Então, depois que a gente encontrou, eu escrevi as reações. Então aí já dá para fazer até bem direto, porque a gente sabe as espécies que se relacionam. Então, MnO4- relaciona com MnO2, CN- com OCN-. Então, aqui a gente já escreve de forma bem direta e rápida. A gente escreve as reações de oxidação e redução. Né? Então, é isso que a gente vai ter. O MnO4- a MnO2, que é a reação de redução. Então, manganês aqui de mais 7 passando para mais 4. A reação de oxidação, que é o na OCN-, tem a redução de carbono. Então, aqui, ó, o hidrogênio ele é menos 3, né? Menos 3 vai dar menos 2. Então, aqui o carbono é mais 2. E aqui ele vai a 4, né? Que ele já é mais 2 OCN-, com menos 2 aqui, então ele vai a mais 4. Então, aqui ele vai de mais 2 para mais 4. Então, o primeiro passo. Depois, a gente faz o balanceamento do, do, do que está diferente de oxigênio e de hidrogênio e percebam que já está balanceado, que eu tenho um manganês de cada lado, um manganês, um carbono, um carbono. Eu não preciso balancear eles, né? Então, vou direto aqui para o balanceamento de oxigênio, né? E depois, consequentemente, para o balanceamento de hidrogênio. Então, balanceando oxigênio e hidrogênio, nós vamos ter isso aqui. Então, na primeira equação, ó, nós vamos balancear. Eu tenho 4 oxigênios, aqui eu tenho 2. Então, eu tenho que adicionar 2 águas do lado de cá. Então, adicionamos 2 águas. Só que adicionando 2 águas, eu acertei os oxigênios, mas adicionei 4 hidrogênios. Então, eu tenho que ir lá e adicionar H+ do outro lado para balancear o hidrogênio. Então, 4H+. Na reação de baixo, eu tenho um oxigênio no produto, então é só adicionar uma água do lado de cá. Então, adicionei uma água. Só que essa uma água traz 2 hidrogênios, então adiciono 2H+ no produto para neutralizar. Então, ok. Balanceado o oxigênio, balanceado o hidrogênio. Depois, vamos balancear as cargas. Aí, no balanceamento das cargas, o que a gente tem aqui? Ó? 4 cargas positivas com uma carga negativa. Então, tem 3 cargas positivas sobrando aqui. Né? E do lado de cá não tem nada. Do lado de cá a carga é zero. Né? Ninguém aí tem carga. Então, para conseguir zerar, eu tenho que zerar essas 3 cargas positivas que está aqui, adicionando 3 elétrons do lado de cá. Já embaixo eu tenho aqui ó, uma carga negativa. Aqui eu tenho uma carga negativa com 2 positivas. Então sobra uma carga positiva. Então eu tenho uma positiva e uma negativa. Então para sobrar uma negativa, eu tenho que adicionar aqui no produto da reação 2 elétrons. Então
balanceamento das cargas, isso aqui, ó. Então, 3 elétrons, né? Porque eu vou ter, ó, 3 cargas negativas com mais uma, 4. Com 4 positivas, 0. Então, 0 e 0. E aqui, eu vou ter 2 cargas positivas com 2 negativas, 0. Então, sobra uma negativa, uma negativa. Então, as cargas balanceadas. Depois que eu balanceio as cargas, agora eu vou cancelar o que der para cancelar. Aliás, minto. Vamos igualar a quantidade de elétrons dos dois lados, né? Que aqui eu tenho 3 elétrons aqui, 2 aqui. Então precisamos igualar. Então, para igualar, nós vamos pegar a primeira reação, multiplicar pela quantidade de elétrons da de baixo, e vamos pegar a reação de baixo e multiplicar pela quantidade de elétrons da de cima. Né? Então, multiplico a de cima por 2 e a de baixo por 3. Né? E aí a gente vai ter elétrons acertados. Então, deixa eu colocar isso, mas vou pagar isso aqui, que isso aqui vocês depois não vão entender nada. Nem eu estou entendendo o que está escrito aqui. Então, para acertar os coeficientes, vocês vão, né, acertar os elétrons, multiplicar a reação de baixo por 3, que é o total de elétrons de cima, e de cima por 2, que é o total de elétrons da reação de baixo. Então, com isso, nós vamos ter o total de elétrons. E aí, depois, é só somar as reações. Então, fazendo das reações, e aqui a gente vai poder cortar um monte de coisa, né? Então, somando as reações e já fazendo os cortes, então, somando as semi-reações e cancelando tudo que for possível, vai acontecer. Nós teremos em princípio, né, nós vamos ter isso aqui. Vou botar aqui por partes. Tá menos confuso. Então, isso aqui é o que nós vamos ter na soma, né? Já multiplicando. Então, observem que eu vou ter 8H+, 6 elétrons. No elétron vai igualar. Então, eu vou ter 6 elétrons, eu cancelo os 6 elétrons do outro lado. Os H+, eu vou ter 8 aqui e 6 aqui. Então, eu vou sumir com esses 6, vão sobrar 2 do lado de cá. E a água, nós vamos ter 3 águas aqui e 4 águas do produto. Então, vou sumir essas, né, 3 águas e vai sobrar, né, uma única água no produto da reação. Né? E aí, finalmente, teremos a reação completa e balanceada, e é isso que acontece com esse trem.
normalmente nós teremos essa reação. Então, ela é balanceada já descontando tudo que precisaria ser descontado. Então, tá vendo? Não tem segredo. Aí, seguindo o passo a passo, mesmo, né? Normal. E, aos poucos, o balanceamento ele sai, né? E aí, se quiséssemos mudar para o meio alcalino, é só seguir o que nós vimos. Então, OH, então, como são 2 OH+, 2H+, é só adicionar 2 OH- aqui, 2 OH- aqui. Né? E aí 2H+ com 2 OH-, você vai ter 2 águas. Então essa água aqui vai desaparecer, vai sobrar uma água do lado de cá e 2 OH- no produto, você tem a reação em meio alcalino. É bem fácil. Ok, pessoal? Bom, eu já coloquei lá para vocês no portal, enquanto vocês aguardavam, o exercício. Está lá no portal. Ele está... Ele está aqui, deixa eu localizar aqui. Está lá no AVA. Aqui, ó, ele está na unidade 3, seção 1. Tá? Na aula, que é um exercícios, balanceamento. Então, já está postado lá para vocês uma listinha de balanceamentos. São algumas reações e vocês vão exercitar essa questão aí do balanceamento Proxhead nesse exercício. É seguir esse mesmo caminho, esse mesmo que a gente discutiu aqui nesses dois exemplos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, tudo certo. Beleza. Hoje a gente pode encerrar aqui. Não, não? E aí vocês pegam o exercício e aí na próxima aula, se tiver alguma dúvida, a gente faz a discussão das dúvidas e dá sequência nas atividades. E como eu falei no início, eu volto informar para vocês se a gente vai conseguir fazer mais uma aula semana que vem. Mas aí no meio da semana eu mando o grupo para vocês. Aula de sexta, tá? De quarta não. O Antônio, é Anísio. Diga, Anísio. Depois é só me incluir no grupo aí, que eu tô fora desse grupo aí, dessa disciplina. Ah, tá. Assim que Só... eu encerrar aqui, me manda uma Sim. mensagem no WhatsApp agora que eu já te coloco de uma vez, porque senão eu vou esquecer. Ah, beleza, eu te mando aí. Tá, beleza. Beleza, obrigado. Nada. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, Antônio. Boa noite, boa noite. Para quem gosta de live, hoje tem live de Júnior. Boa noite, até semana que vem. Até. Ih, rapaz, vou madrugar amanhã, vai dar pra mexer com esse trem, não. Bom, Deus boa me noite livre. pra vocês aí, Boa fiquem com Deus. noite. Deus abençoe vocês. Boa noite.